Fala, galerinha das turmas 800 e 801. Gente, aulinha, exercíciozinhos bem legais, tá? Ainda falando sobre proporções. Vou dar um exemplozinho da última aula que eu trabalhei com vocês, para vocês saberem o que se trata esse exercício mais complicado um pouquinho hoje. Vamos lá, vamos lembrar um pouquinho da aula anterior, para a gente começar nossos trabalhos de hoje, tá? Vamos dificultar um pouquinho. Então, na aula anterior, eu falei de propriedade fundamental da proporção, que ela diz o seguinte, né? Eu vou botar uma sequência aqui, qualquer. Então, vou ter uma sequência. Tem o 2, tem o 4, tem o 5 e tem o 10, tá? O que diz a propriedade fundamental da proporção? Ele fala o seguinte, que o produto dos extremos, quando ele fala produto, é multiplicação, é igual ao produto dos meios. Essa é a propriedade fundamental da proporção. Então, se eu tenho uma sequência de 4 números, se eu multiplicar o primeiro e o último, tá? Lembrando que esse pontinho aqui é a multiplicação, tem que ser igual a multiplicação dos dois do meio, tá? 4 vezes 5. Tem que ser igual. Se não for igual, elas não são proporcionais nessa ordem. Então, a propriedade fundamental da proporção fala o seguinte, o produto dos extremos, os extremos é o primeiro e o último, é igual ao produto dos meios. Produto é multiplicação. Então, 2 vezes 10 tem que ser igual a 4 vezes 5. 2 vezes 10 é 20. E 4 vezes 5 também é 20. Então, ela essa sequência é proporcional nessa ordem. Então, eu posso escrever esses números aqui na forma também de fração. Ó. O primeiro sobre o segundo é igual o terceiro sobre o quarto. Então, para eu saber se aqui é proporcional mesmo, é só multiplicar cruzado, tá? Opa, aqui tá errado. Peraí, eu errei aqui, é 10, gente. Vamos lá, vamos consertar. Que é 10. Então, 2 vezes 10, 20, 5 vezes 4, 20. Então, quando uma sequência é proporcional na ordem que se encontra no exercício, tá? Eu posso reescrever ela na forma de fração separada com sinal de igualdade, tá? Aí, em muitos casos, vai aparecer, vamos supor que se eu tiro esse 10 aqui, aparece um x, a sequência, vamos supor que a sequência seja essa, ó. E eu peço para calcular o valor de x, vocês vão saber que ela é, eu já digo na questão que ela é proporcional nessa ordem. Então, é só você botar o 2 sobre 4, é igual a 5 sobre x, né? Exercício da semana passada. E fazer a multiplicação. Primeiro eu multiplico 2 vezes x, o 2 gruda no x. E 5 vezes 4 dá 20. Aí é só trazer esse 2 para baixo do 10, do 20. E toda a fração é uma divisão. 10, 20 dividido por 2, x é igual a 10. Então, isso foi a aulinha anterior, gente, tá? Agora, a nossa aulinha de hoje é como se fosse esses valores aí, essas frações aí, separada com sinal de igualdade, é como se fosse uma sequência, tá? Como se fosse uma sequência onde elas sejam proporcionais se eu espalhar ela. Como assim, Delmir? Deixa eu só apagar isso aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Então, essa aqui é como se fosse, tá? É como se fosse a sequência. É como se fosse a sequência 3x menos 4, x mais 1, 2 e 3. Que eu já montei, porque eu sei que ela forma uma proporção nessa ordem. Então, para resolver isso, a gente vai ter que multiplicar em cruz. Só que eu guardo sempre, eu tenho muito cuidadinho. Porque quando você vai multiplicar, tá?
quando você vai multiplicar números sozinho com toda uma expressão, eu vou fazer uma distributiva, vou multiplicar esse vezes esse primeiro, depois esse vezes esse. Aqui o 2 também, o 2 vezes x, depois o 2 vezes 1. Aí vai formar uma equação do primeiro grau, que vocês estudaram lá no sétimo ano, oitavo ano, sexto, sétimo ano, por aí. Então eu procuro muito multiplicar um número que grude com a letra, que dê um número grudado com letra maior. Por exemplo, quem é maior? 9x ou 6x? 9x, né? Então eu tenho que multiplicar um número que dê um número grudado com uma letra, o coeficiente maior, tá? Então é isso que eu faço. Então, quando vai acontecer isso, é quando eu multiplico esse daqui com esse primeiro. Então, ó, esse 3 aqui vai multiplicar todos esses carinha aqui, ó, todos esses dois. Então vai ficar 3 vezes 3x, vou colocar aqui 9x, do lado esquerdo. E 3 vezes menos 4 vai ficar menos 12. Aqui eu já não faço mais nada, tá? Já multipliquei os dois. Aí a gente separa isso com o sinal de igualdade e vem multiplicar isso aqui agora. 2 vezes 2x e o 2 gruda no x. E 2 vezes mais 1, mais 2. Agora virou uma equação do primeiro grau. A gente vai ter que arrumar essa casa aqui, botar números grudados com letra do lado esquerdo. A gente brinca assim, números sozinho do lado direito. Lembrando que eu brinco que isso aqui é um muro. Quando pular um muro, que é o sinal de igualdade, troca de sinal. Então esse 9x vai receber ao lado dele o 2x, vai ficar menos 2x, ó. Vai ficar menos 2x. E esse menos 12 vai pular o muro, vai para o outro lado, vai ficar mais 12, ó. Tá bom? Então, 9x menos 2x vai ficar 7x. Resolvemos desse lado. Agora vamos para o lado direito e resolver. 12 mais 2 dá 14. E para finalizar, gente, se eu quero saber o valor de x, eu vou deixar o x sozinho e vou trazer o 7 para baixo do 14. Toda fração é uma divisão, x é igual a 2, né? 14 dividido para 7, x é igual a 2, acabou a brincadeira. É o que a gente queria resolver nessa questão. Bom, então resolvemos já essa primeira. Vamos para a nossa segunda aqui, ó. Vou até mudar de cor na segunda para não embolar lá em cima com a primeira, tá bom? Vamos lá, desculpa, gente. Cadê? Vou mudar a cor aqui, vou botar um verdinho, tá? Então aqui, gente, é a mesma coisa. Eu tenho que multiplicar o número que vai grudar no x que fique maior. Se eu multiplicar o 6 grudando no x, fica maior do que eu multiplicar o 3 grudando no x. Então eu vou começar primeiro daqui para cá, ó. Sempre cruzado, tá? Aqui só tem um carinha só, então vai ficar 6x do lado esquerdo da igualdade. Do outro lado, esse 3 vai multiplicar todos esses dois carinha aqui, ó. 3 vezes x, 3x. E 3 vezes mais 6, mais 18. Pronto. Aqui eu só tenho esse 3 que tem que pular para o outro lado da igualdade. E do lado esquerdo não tem nenhum número sozinho para pular. Então só vai pular esse 3, sempre trocando de sinal. 6 menos 3x é igual a 18. Então, 6 menos 3x vai ficar 3x purinho, igual a 18. Eu vou trazer o 3 para baixo do x, vai ficar 18 dividido para 3, tá? 18 dividido para 3, x, tá? X é igual a 6, tá? X é igual a 6, acabou a brincadeira, não faz mais nada. Tranquilinho, multiplicou cruzado, gente, depois é equaçãozinha do primeiro grau. Vamos para a nossa terceira aqui, né? Esse terceiro exemplo. Vamos lá, de novo a gente vai olhar onde o x fica maior.
Se é multiplicar aqui ou multiplicar aqui. Se eu multiplicar aqui, esse 1 vai grudar no x, vai ficar 1x. Se eu multiplicar aqui, o 3 vai grudar no x, vai ficar 3x. Então, é melhor eu começar esse 3 multiplicando esses carinha aqui. Depois, eu vou multiplicar esse 1 com esses carinha. Sempre cruzado, tá, gente? Então, vou mudar a cor, tá? Deixa eu só mudar a cor disso aqui para não ficar... Vou botar agora um vermelho, tá? Então, esse 3 vai multiplicar esses carinha aqui, e esse 1 vai multiplicar esses carinha aqui. 3 vezes x vai ficar 3x. 3 vezes menos 4 vai ficar menos 12. Ó. Cuidado que você tem que multiplicar cada... Aqui tem uma expressão, cada um carinha da expressão aqui. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 4, menos 12. É igual, agora eu vou para o outro lado. 1 vezes x, 1x ou apenas x, não precisa colocar 1 na frente. 1 vezes mais 10, mais 10. Multiplicar 1 por qualquer coisa é repetir a qualquer coisa, né? Agora a gente tem que arrumar essa casa. Esse 3x vai receber ao lado dele esse x aqui, só que esse x é positivo. Lembrando, eu sempre quando um pulo o muro, que é o sinal de igualdade, troca de sinal, ó. Vai ficar mais 10, e esse menos 12 vai ficar mais 12, ó. Tá? Opa. Mais 12 deu. Show? Então, 3x menos x vai ficar 2x. É igual 10 mais 12 vai ficar 22. Show, gente? Então, x é igual a 22 sobre 2. Bem, toda fração é uma divisão. 22 dividido para 2, x é igual a 11, né? Acabou a brincadeira, não faz mais nada. Tá bom? Então, reparem que nessas questões aqui, todas elas caíram numa equação do primeiro grau, tá? Agora, vamos lá, gente. Professor, que doideira é essa que você fez aí? Gente, agora, como a gente estudou equação do segundo grau incompleta, no 8º ano, isso aqui vai ficar uma equação do segundo grau. Ó. Primeiro, x multiplica x, desculpa, vai ficar x ao quadrado. Quando você multiplica duas letras iguais, se multiplicar duas letras iguais, vai ficar ela com o expoente 2, tá? Então, começa por ela. E 4 vezes 16, 64. Professor, ficou igual ao exercício da apostila. Sim, ficou igual ao exercício da apostila. A operação inversa da potência de expoente 2, né, é igual a raiz quadrada. Então, sempre, mas a gente não pode esquecer do mais ou menos, raiz quadrada de 64, tá? Aqui teremos dois valores para x. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 64 é igual a 8. Então, conjunto solução para essa questão aqui, tá? Que a gente fez exercício, né? É o menos 8 e o mais 8, tá bom? Então, exercício bem tranquilo, ó. Eu acho até mais fácil do que os outros, né? X vezes x, x ao quadrado, e depois é só rachar a raiz quadrada. Exercício super fácil, porque a raiz quadrada de números que eu coloquei ali são números fáceis. Eu quero que vocês tenham um entendimento dessa multiplicação, dessa proporção aí. Então, aqui mesma coisa, x vezes x vai ficar o x ao quadrado, né? Vai ficar x ao quadrado. Isso aqui é igual a 3 vezes 27, vai ficar igual a 81, tá bom? Então, eu vou deixar o x e vai por o lado esse 2 aqui ó, com raiz quadrada de 81. Só que a gente não pode esquecer do mais ou menos, que tanto serve como solução menos 8, como mais 8 para isso daqui, tá bom? Então, vamos lá. Vai ficar mais ou menos, né? Raiz quadrada de 81. X é igual, tá?
x é igual a mais ou menos 9, né? Raiz quadrada de 81 é 9. Então, o conjunto solução para essa igualdade aí é igual a menos 9 ou mais 9, né? Bom, gente, então se eu colocar menos 9 aqui, menos 9, vai ficar mais 81. Menos com menos, mais. 9 vezes 9 é 81. E 3 vezes 27 é 81. Se eu colocar 9 positivo aqui, 9 vezes 9 é 81. E 3 vezes 27 é 81. Os dois vão ser solução para o problema, tá bom? Então, essa aqui para finalizar, que às vezes vai cair nesses casos aqui, x vezes x, duas letrinhas iguais multiplicando, sempre vai dar ela com expoente 2. E 5 vezes menos 20 vai ficar menos 100. Bem, agora eu vou deixar o x sozinho e vou colocar mais ou menos raiz quadrada de menos 100. Gente, eu falei em aula que raiz quadrada de número negativo, ela não existe, tá? Então, não adianta nem colocar aqui. Então, quando isso acontece, quando aqui, ó, tiver raiz quadrada de número negativo, o conjunto solução é um zerozinho cortado, não existe, ou conjunto, né, não tem solução, tá? Ou então um ezinho cortado não existe nos reais, tá? Mas eu brinco muito com os alunos com esse, opa, travou aqui, esse zero cortado aí que é melhor, tá bom? Então, finalizamos a nossa aulinha de hoje. Vou trazer exercícios assim mesmo, bem práticos para vocês, tá bom? Então é isso. Um abraço.